o Gonê e o Capacheco. Um é a Terezinha e outro é a Lúcia. Tanto faz quem é quem. Mas os dois, eles estão brincando de Terezinha e Lúcia na ópera em que o malandro é o Alexandre de Moraes. Eles estão vendo quem agrada mais os... Eu já vou começar falando da notícia dele. Deste sujeito, que é ministro do STF, desta mente lustrosa, né, desse pensamento hegemônico. Eu fiquei pensando, o que é hegemônico? Hegemônico é quando um ovo cai no chão e faz aquela hegemonia toda, né? Vamos falar do caso do ministro Alexandre de Moraes, porque quando eu vi a notícia ontem, e saiu, eram umas 18 e pouco, eu juro por Deus do céu, pela minha mãe, eu fiquei estarrecido com a notícia. Estarrecido. Já tinha ficado estarrecido lá quando o caso começou a acontecer, mas ontem eu falei, Nossa Senhora, a PGR e o Senado estão disputando o título de funcionário do mês do STF. Tá disputa. Eles querem ser igual no McDonald's. A Sâmia sabe que ela vai muito lá, Sâmia Bonfim. Tem lá o quadrinho com o funcionário do mês. O Paulo Gonê e o Pacheco estão disputando para ver quem vai ficar no quadrinho funcionário do mês na sala do Alexandre de Moraes. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal, a PGR denunciou ao STF, os passageiros brasileiros que teriam hostilizado o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. O empresário Roberto Mantovani Filho foi denunciado por calúnia, injúria e injúria real. Enquanto a esposa de Roberto, Andréia Munarão, e o genro Alex Binhotto foram denunciados pelos crimes de calúnia e injúria. Em nota, a defesa da família se pronunciou, vou abrir aspas, fruto de uma investigação arbitrária, marcada por abusivas e reiteradas ilegalidades e que merecia o arquivamento sugerido pelo próprio delegado da Polícia Federal. Percebe-se que o caso teve grande revés, o que não surpreende mais. Era esperada a denúncia ofertada nesses exatos termos. Parcial, tendenciosa e equivocada sob inúmeros aspectos, inclusive técnicos. Caso ela seja recebida e com isso se inicie uma ação penal, a defesa finalmente terá cópias das imagens do aeroporto de Roma sonegadas. Sonegadas. Até então. Advogado que tem peça de instrução sonegada é vítima de abuso de autoridade. Diz a lei que o Alexandre de Moraes ele é recordista de aniquilação da lei de abuso de autoridade. Soltar a gravação do Bolsonaro, que é proibido pela lei de abuso de autoridade, no artigo 28, ele solta. Não cumprir prazo razoável em prisão preventiva, ele não cumpre. Aí agora também você sonega, você mantém em sigilo imagens que são de um local público que é o aeroporto. Agora só explicar para vocês, antes de passar para a mesa, os crimes de calúnia e injúria. Calúnia é quando você fala que alguém cometeu um crime sabendo que ela não cometeu. Né? Por exemplo, eu chamo o Lula de dizendo que ele é inocente. É calúnia. No Brasil é calúnia. Aí, se eu chamo uma tia com o terço na mão do 8 de janeiro de terrorista, não é calúnia. É difícil de entender. Eu falo que o pessoal hoje na faculdade de Direito, a aula de penal, direito penal, hoje está lascado. Que você não sabe mais o que é o quê. Mas o exemplo é esse. Você chama o Lula de ladrão, o Lula todo mundo sabe que é inocente. Né? Então, aí é a calúnia. Injúria é quando você fala coisas, pode ser qualquer coisa, que doem, sabe, no sentimento da pessoa. A pessoa fica magoadinha, a pessoa fica chateadinha, ela fica assim, ai, será que eu sou assim tão malquisto? Ai, será? Ai, meu coração. Ele fere a honra subjetiva. A pessoa fica ofendidinha, a pessoa fica magoadinha, a pessoa fica com dor no coraçãozinho, tá? E injúria real é quando tem vias de fato. Vias de fato. E o relatório da Polícia Federal foi que supostamente
uma pessoa teria encostado no... Não se sabe o que. É uma balbúrdia isso daí. Mas o fato é o seguinte, Coronel Telhada. Crime de calúnia e injúria, que são crimes, ok. O crime de calúnia e injúria é um crime, para quem não sabe, de ação penal privada. Ação penal privada é só o ofendido, só a vítima, pode entrar em juízo e falar, olha, eu quero processar por calúnia, eu quero processar por injúria. É ação penal privada. Como neste caso nós temos o ditador do Brasil, desculpem, um ministro do Supremo, o artigo 141, inciso 1º do Código Penal, fala que é uma ação pública condicionada à representação da vítima. Então, a família do Alexandre de Moraes, gosto muito do seu trabalho, representou, aí a PGR fez a denúncia. Mas tem um detalhe. E por menor que seja esse detalhe, importa. Veja o caso do Trump, né? Por menor que seja um detalhe, muda toda a história. A PGR não tinha que fazer parecer, a PGR não tinha que fazer denúncia. E o tribunal competente não é o STF. O STF, quando a gente fala de foro especial por prerrogativa de função, foro privilegiado, do qual gozam o presidente da República, deputado federal, senador e os próprios ministros do STF, o STF ele é competência originária quando o presidente da República, os deputados federais, os presidentes, os senadores ou os ministros do STF são os autores do crime, são os supostos criminosos e não as vítimas. Então o tribunal competente para isso seria a justiça comum ou federal, eu não sei por conta da extraterritorialidade, mas na primeira instância. Seria ou uma vara criminal estadual, ou seria do estado de São Paulo, no caso, porque é a família de São Paulo, o ministro de São Paulo, ou, eu não sei por conta da extraterritorialidade, a vara federal de primeira instância de São Paulo, ou de Brasília, sei lá, mas é a primeira instância, não o STF. Agora a gente já encontrou aqui neste país a primeira-dama com foro especial por prerrogativa de função. No caso da Pietra. Eu nunca vi primeira-dama. Nunca vi primeira-dama com foro especial, mas a Janja tem. Agora, esse caso do Alexandre de Moraes. O STF vai julgar sendo incompetente, sendo que o Lula foi inocentado? Não. Teve as suas condenações anuladas por conta da incompetência de tribunal. Agora o STF vai passar por cima de tudo mais uma vez? O STF não, porque o STF é uma instituição muito importante. Esses senhores que sequestraram as cadeiras e fizeram dessa instituição refém. E começa, né, Coronel Telhada, desculpem a grande introdução aqui, mas eu achei necessário, porque eles vêm e falam assim, vamos prender, vamos processar, então a gente explica. E eu vi que isso tudo ia dar merda quando, num crime de injúria e calúnia, o Alexandre de Moraes e o Toffoli determinaram busca e apreensão. Você já viu busca e apreensão em crime contra a honra? Boa tarde. Boa tarde. Olha, Pavinato, falar depois do Pavinato é difícil, né? Uma introdução dessa, onde você brilhantemente defendeu. Eu só queria usar as palavras da própria defesa aqui da família Mantovani. Aliás, a família Mantovani, uma família muito conhecida em Águas de Lindóia, uma família muito respeitada, muito trabalhadora, e se vê envolvida num problema sério desse aqui. E causa preocupação quando nós vemos todo esse desdobramento. E na defesa, eles disseram aqui uma investigação arbitrária, marcada por abusivas e reiteradas ilegalidades. Não é só nesse caso que nós temos visto isso. Em inúmeros casos, desde que começou essa situação no Brasil, onde infelizmente, não só o ministro Alexandre de Moraes, mas grande parte do STF não tem respeitado a legislação. Eles têm feito coisas ao arrepio da lei. E você, mais do que com muita veemência, defende essa tese. E nós não vemos uma manifestação que me causa mais, assim, asco, mais preocupação, é nós não vermos a OAB se manifestar nesse caso. Ela que briga por tantos direitos. A OAB mudou de nome, agora é absorvente. Deve ser, não é? Porque absorve tudo, né? Porque é um absurdo você não ter o respeito às prerrogativas, o respeito à legislação, e não é feito nenhum tipo de apuração, nenhum tipo de posicionamento, e principalmente de uma
conduta, uma postura séria da OAB no sentido de se defender quem? As vítimas aqui. É o que você falou, o caso já está indo direto para o STF. Se pulou todas as etapas, já está numa situação. E outra, essa situação das imagens escondidas. Gente, são imagens públicas. Já que o senhor Alexandre de Moraes é tão vítima assim, qual o problema dessas imagens serem expostas? Se estão escondidas até hoje, é porque estão procurando alguma coisa que não conseguiram achar. Então, é muito preocupante, porque nós vemos, não só nesse caso, mas em inúmeros casos, a lei sendo desrespeitada, a lei sendo atropelada. Você disse agora muito bem dito, que nas faculdades de direito, a aula de direito penal deve ter virado um terror, porque ninguém mais sabe o que é certo e o que é errado. Se eu fosse advogado, eu estaria apavorado, porque eu não sabia mais que tese defender num determinado caso, porque nada mais vale, só vale quando ele quer, ou quando ele não quer, não vale. Isso é no mundo todo, eu só vi isso. Eu já te falei isso num outro programa, eu só vi isso no tribunal nazista. Nós tínhamos um juiz que era inquisitor naquela época, e ele fazia exatamente isso. Então a realidade é que nós vemos o que acontece no Brasil é apavorante, não há segurança jurídica, nenhum de nós está seguro. Amanhã depois, se eles não forem mais com a minha cara, por causa dos meus cabelos brancos, eu posso ser preso por uma suposta ação. Então, que país é esse? Onde nós chegamos? E o pior, nós vemos o Congresso Nacional calado, nós da oposição sempre batendo e falando nisso, mas nós não vemos uma manifestação dos presidentes da casa, que são coniventes com o que acontece. Porque se a casa se impusesse, a casa se colocasse firme contra o que está acontecendo no Brasil, infelizmente no campo judiciário, no campo jurídico, nós teríamos uma mudança de posturas, eu tenho certeza. A bem dizer, o dono da lei é o legislativo. Exatamente. É ele que muda, né? É ele que mantém a vigência de uma lei. Então, se a lei é fragorosamente desrespeitada, isso é uma fragorosa afronta ao poder legislativo. Tem um musical do Chico Buarque, né, que chama Ópera do Malandro. O personagem principal se chama Max Overseas, é um malandrão, né, do Rio de Janeiro. Aí ele tem duas mulheres. Tem lá a noiva dele, que é a Terezinha, que é filha de um contrabandista de uma cafetona. E tem uma amante que se chama Lúcia. Tem uma cena épica que as duas, Terezinha e Lúcia, se encontram. Aí elas cantam aquela música, o meu amor tem um jeito manso que é só seu. Aí elas ficam disputando quem é que deixa o outro fazer mais sujeira com elas. Elas ficam disputando para ver quem é mais abusada pelo outro. Tá assim, o Janot, olha, o Gonê, que é parecido ainda. O Janote e Gonete. O Gonê e o Capacheco. Um é a Terezinha e o outro é a Lúcia. Tanto faz quem é quem. Mas os dois, eles estão brincando de Terezinha e Lúcia na ópera em que o malandro é o Alexandre de Moraes. Eles estão vendo quem agrada mais os deleites do Duce aí, do nosso Alexandre de Moraes.